Amédio das Flores, Visconde de Torres Solanotti, investigações no terreno dos fenômenos do espiritismo pelo Grupo Espírita Marieta, manifestações fora da sessão. Mesmo sem celebrar sessões, não deixamos de manter comunicação com os espíritos, nem deixar de acontecer manifestações, algumas delas muito dignas de estudos, como a seguinte: 2 de abril de 1878, grave incidente. Comparece em casa com o motivo das pesquisas e trabalho que estamos realizando, multidão de espíritos, conhecidos muitos deles, desconhecidos alguns, não faltando entre esses últimos muitos atrasados e ainda perturbadores. Os nossos diretores nos disseram repetidas vezes que lá aonde vão os espíritos bons costumam ir também os maus e atrasados, e a caminho do aprimoramento, umas vezes de boa vontade e outras, a maioria, impulsionados por uma força para eles desconhecida, que costuma ser do seu espírito protetor, visando que eles aprendam e entrem em vias de arrependimento. Costumam provocar prejuízos, mesmo contra a sua vontade. Em ocasiões fazem o mal pelo prazer de o fazer, ou empurrados pela vingança e as más paixões, porque são dominados. Assim podemos comprová-lo repetidamente no decorrer destas pesquisas e sessões de desenvolvimento de mediunidade e materialização. Dias atrás se apresentaram em uma sessão 3 espíritos perturbadores, cuja influência a médium percebeu logo. Vendo depois muitas vezes, os nossos protetores nos avisaram para estarmos de sobreaviso e encomendaram-nos a orar pedindo a Deus por aqueles infortunados seres que se comprazem em fazer o mal pelo prazer de causá-lo. Barulhos fortes e extemporâneos, umas vezes de pisadas e outras de vozes, sustos dados à doméstica e às crianças, soar da campainha sem ninguém aparecer ou abre a porta e sem que nenhum ser humano a tivesse tocado, simular um grito, aumentar ou atenuar a luz das lâmpadas, interrompem alguma comunicação tipológica que estivesse mantendo e quebrar em uma seção uma das pernas da mesinha, justamente aquela do meu lado, e por isso mesmo eu posso atestar o fato muito bem. Esses e outros pequenos contratempos análogos eram até agora obra dos espíritos perturbadores, mas no dia 2 a coisa foi mais séria. Acabamos de nos deitar quando gritos desgarradores deixaram-se ouvir no corredor, fazendo-me pular da cama. A médium e M acorreram a prestar auxílio à filha mais velha da primeira, que estava envolta nas chamas de suas próprias vestes. Estava na cozinha ocupada em fazer umas rosquinhas. Sua irmã a iluminava segurando uma lâmpada de petróleo, que a pancada de um ser invisível no braço da menina fez cair no chão, incendiando o líquido e pegando nas vestes de Mary, como era chamada por nós, a vítima dos espíritos perturbadores. A empregada, que também estava na cozinha, viu uma sombra cruzando, sem dúvida, a sombra do espírito que causou o mal. O menino também estava na cozinha, mas todos ficaram atordoados e ninguém soube prestar auxílio à pessoa que se incendiava, avivando-se o fogo com a fugida dela para o corredor. Sua mãe, a médium, lançou sobre as chamas, queimando a mão esquerda e ficando ilesa no resto. M conseguiu dominar as chamas com um cobertor quando Mary saiu para o corredor pedindo socorro, percebendo a queimadura da médium. M correu para auxiliá-la enquanto eu rasgava as vestes de Mary, que continuava queimando até deixá-la só de camisa. Do vestido de Mary só restou um pedacinho a queimar. O saiote estava calcinado até a cintura, intacto embaixo. O avental saiu ileso, apesar de ter no bolso uma caixa de fósforos, que não se inflamaram. Apesar de as chamas subirem a princípio por cima da cabeça de Mary, a roupa da cintura para cima não queimou. Aliás, nada queimou não, sendo um cachinho dos cabelos e a mão direita, como para testemunhar que atuavam causas extraordinárias. A médium que se lançara sobre as chamas, abrasando uma de suas mãos, também não sofreu mais queimaduras, nem sequer um fio de cabelo. Enfim, existe toda uma série de detalhes admiráveis que só vendo dá para acreditar e que demonstram muito claramente a intervenção dos espíritos. Primeiro os maus ou perturbadores causando o dano, e depois os bons, nossos protetores, evitando até um ponto inconcebível as consequências. Foi avisado imediatamente o médico do pronto-socorro que tomou as primeiras providências, e depois continuou passando por ali diariamente, mas logo deu alta às suas doenças, maravilhando-se, não podendo explicar como tal repentinamente foram curadas aquelas queimaduras.
principalmente as de Melry, que eram graves. Os invisíveis disseram que era obra deles. Isto nos explicou aquilo que o médico tomava por um milagre. Nos dias sucessivos continuam as manifestações daqueles espíritos, porém incomodando-nos menos. Na noite do dia 3, incomodaram-me um pouco, simulando barulho de gente que subisse e descesse a escadaria conversando. Evidentemente não havia ninguém ali. Enquanto escrevo isto, dia 5 à tarde, no meu escritório, ouço barulho de pisadas no quarto de cima e pancadas no teto. Ninguém habita esse quarto. E pancadas nas paredes, que as pessoas que estão comigo também escutam. No dia 5, 6, 7 e 8, dedicamos às sessões dos espíritos retrasados. Na sessão do último dia, comunico que nesta semana continuarão as sessões de materialização interrompidas no dia 30. No dia 10 temos uma sessão com a mesinha à plena luz da lâmpada. Assiste ao Sr. Pedro Galo Monteiro. Obtém-se uma comunicação por escrita, direta com o livro. Como das vezes anteriores, assinada Soledade, o espírito de uma filha do Sr. Pedro Galo. Repete que vão continuar as sessões de materialização 2 ou 3 semanas, a depender do estado e da força da média. Inauguração da segunda série de sessões, sessão 125, a primeira da segunda série, 11 de abril de 1878, 55 minutos, 6 assistentes, as 5 pessoas da casa e o Sr. Monteiro, mais tarde a empregada. Depois de uma escrupulosa revista, fechado de portas e lacrado, senta-se a médium na poltrona do gabinete escuro e coloca a corda sobre seus ombros. Nós 6 sentados em semicírculo diante da cortina, a lâmpada com toda a sua luz. Ouve-se barulho de manejar a corda. Depois de 5 minutos entramos no gabinete escuro e encontramos a médium amarrada como eu costumo fazer. Lacro e selo os nós e a sessão continua. Na primeira parte já se ouvia batidos e barulhos, alguns deles bem fortes, no gabinete, no escritório contíguo a ele. Muito mais repetidos na segunda, quando esta segunda sessão ia lá pela metade, ouvimos a voz da empregada, que tinha ficado sozinha nos cômodos anteriores, chamando com voz de alarme a senhorita Melry. Melry sai e encontra a moça assustadíssima, sentada em seu quarto, porque tinha visto passar rapidamente pela frente da porta uma sombra que se dirigia à sala de jantar. Era sem dúvida o espírito indo buscar uma bandeja de porcelana que, quando a sessão começou, estava na sala de jantar e depois apareceu no gabinete escuro. Ao entrar, a empregada disse que, quando tentou levantar do lugar onde estava sentada, sentiu como alguém a segurava pelo vestido. Também ouviu no corredor, onde não havia ninguém, um barulho como se alguém estivesse varrendo. Muito barulho no gabinete escuro. Ouvimos alguém escrever uma comunicação. Tiramos as chaves da cômoda e as lançam contra nós. Tiram as chaves da cômoda e as lançam contra nós. Saí por um lado da cortina uma das mãos materializadas, pequenina e branca, que distingo perfeitamente. Joga em mim uma punhada de pílulas pequeninas em forma de lentilhas. A mesma coisa repete do outro lado. Afasta-se a cortina, mas antes disso pediram para atenuar a luz da lâmpada, que depois tornamos a aumentar. E vemos um magnífico aporte de flores e doces artisticamente colocados na bandeja de porcelana que os espíritos trouxeram sobre um papel no chão, diante da médium. E na cabeça dela colocaram um lápis e um rosário em forma de diadema. Também colocaram nela os seus anéis, que eu deixara em cima da cômoda no começo da sessão. O aporte era formado de flores recentemente cortadas e borrifadas, com gotas de água, 4 camélias, 6 marimônias, 8 lindíssimos cravos de cores diferentes, 20 preciosas rosas, 10 narcisos e 6 galhos de gerânio. O aporte de doces, 7 bem bocados e 11 frasnes pralo, formando uma estrela e vários punhados de pílulas pequeninas. A médium saiu muito abatido desta sessão e depois passou mal a noite, exausta de forças. A comunicação de caráter particular estava assinada por Marieta. No dia seguinte, por falta de forças da médium, entregou-se a um aporte. Estragou-se um aporte. No dia 13 vieram me visitar os senhores Coulat e Scarpizo,
Em sua presença produziram-se várias manifestações. Depois tivemos uma sessão de 20 minutos, onde além das manifestações costumeiras, houve o aporte de um cravo e doce. Pouco dias depois, no dia 18, dois senhores presenciaram outra sessão, que durou 60 minutos. Houve aporte de doces e de flores, consistente em 4 magníficos cravos brancos, 2 vermelhos e 2 galhos de gerânio. Novos assistentes. No dia 19 à tarde, compareceram os senhores Scarpizo, Rodrigues, Diegues, Clunier e Gil, membros de um círculo espírita de Chambéry, presidido pelo primeiro deles, obedecendo a uma comunicação obtida naquele centro, convidando-os para a minha sessão. Antes chegou o senhor Coulaut e depois veio o senhor Moreno, autorizado pelos espíritos para começar a sessão. Os colchões e roupas da cama foram tirados da alcova, que serve para nós de gabinete escuro. Revistou-se a cômoda, gaveta por gaveta, e a mesma coisa foi feita com o criado mudo, depois de um exame meticuloso, para que todos ficassem convencidos de que ali não havia aparelho nem preparação alguma. A alcova foi fechada com chave, que um deles guardou no bolso, e também a porta do escritório, quarto contíguo, aquele onde celebramos as sessões, com uma porta de comunicação. Lacrei a porta de saída da alcova e amarrei a média na sua poltrona, que também foi inspecionada. Lacrei os nós. A cortina foi colocada e a sessão começou, a qual durou 75 minutos. A luz da lâmpada foi abatida e sentamos na primeira fila. Mr. Coulat, Scarpizi e eu, e na segunda fila, Gil, Diegues, Monteiro, Rodrigues e Clunier. Barulhos e pancadas, algumas no escritório. O espírito de Marieta, falando pela boca da média, dirigiu-se a alguns dos assistentes. Afasta-se muitas vezes a cortina, formando pavilhões inimitáveis. Todos veem a médio, sem que as pancadas cessem, enquanto a cortina está levantada. Como respondendo a uma dúvida, fazem a médio colocar por diante da cortina as mãos amarradas, que todos nós vemos distintamente. Alguns veem, outra não. Outra mão, que é uma das materializadas. O acordeão ressoa percorrendo o gabinete escuro. Obedecendo aos espíritos, coloco diante da cortina uma mesinha, e sobre ela uma bandeja e um lenço, que peça ao senhor Diegues. Levanta-se a cortina e avança em nossa direção. Esconde a mesinha de nós. Aumentamos a luz da lâmpada. O espírito de um médico examina a médio e diz alguma coisa sobre uma doença que ela sofre. Aprova aquilo que mediunicamente foi ditado pelo pêndulo ou pezinho a Mr. Cowlett, que é médico. Levantando-se, a cortina, vemos sobre a mesinha um magnífico aporte. 12 lindas rosas brancas, 2 vermelhas, 8 cravos, 4 brancos e 4 cor de salmão, 2 galhos de lilás e branco duplos e 2 loendro americano perfumado. Pelos dois lados da cortina aparece uma mão e lança nos doces uma frase para cada um, e a média é colocada na sua boca. A da média é colocada na sua boca. E mais de 100 pílulas pequeninas de hortelã, que também caem, esparramando pelo chão do gabinete escuro. Manda que eu acenda uma vela e entre no gabinete. Depois vou ao escritório, levando um exemplar do Marieta encadernado, uma folha de papel e o carimbo de um critério. Fazem a médio carimbar o papel, que fica colocado dentro do livro, em cima da saia dela, como também um lápis, emprestado por uma das pessoas presentes. Quando entro no gabinete escuro, observo em um canto a mesinha com a aposta de flores. Todos nós saímos satisfeitíssimos, principalmente os novos assistentes, que nunca tinham presenciado fenômeno dessa índole. O espírito pediu a eles que perguntassem em suas sessões sobre aquilo que aconteceu nas nossas, como comprovante da realidade dos fenômenos, que alguém sem conhecimento de causa ousou pôr em dúvida. Repetidas mostras do poder dos espíritos. No dia 20 de abril, acontece o aporte de um vaso de bigônia, que apareceu à noite na sacada do gabinete. Tendo eu ficado depois do almoço tocando piano perto daquela sacada. No dia 21, sessão de 90 minutos com a assistência dos senhores Scarpizo, Coulat, Diegues, Clunier e Passo e M e eu, revista minuciosa do quarto, fechado as portas, lacrado de nós das amarrações da média. Além das materializações habituais, podem ser vistas as mãos e as pernas materializadas, como foram anunciado mediunicamente a M. Coulat, aporte de doces e de flores borrifadas de água, consistente em 2 preciosas camélias, 14 rosas, 8
heliotrópio, 6 galhos de gerânios de pluma, 4 loendros perfumados e 4 cravos. A média fica muito abatida. No dia 22 veio almoçar conosco meu caro amigo senhor Francisco Migueles, da Espírita Espanhola, onde exercera o cargo de secretário quando eu era presidente. Excelente propagandista pelas suas condições especiais e por ser representante de comércio. Depois do almoço viu algumas manifestações. A seguir tivemos uma sessão de 20 minutos, assistindo ele e Amy comigo no escuro, sentados ao redor da mesinha e com as mãos entrelaçadas, tendo fechado e lacrado as portas. Várias manifestações, algumas de comprovação da realidade para Migueles. Acesa a luz, encontrou sob seus joelhos um cravo vermelho, que antes os espíritos tinham prometido a ele, e amarrado nele com uma fitinha vermelha, uma folha de gerânio em pluma. Outro cravo igual apareceu sobre a minha mão esquerda, e além disso houve aporte de mais 2 cravos. 4 heliotrópios e 4 folhas de gerânio. Na noite daquele dia no seguinte houve também aporte de doces de flores. Quase diariamente objetos desapareceram e tornaram a aparecer. São brincadeiras dos invisíveis. No dia 24, M. Colat assistiu a sessão de 30 minutos com cortina. Longa comunicação por escrito direta de Marieta. Aporte de doces de flores. À noite, aporte de 6 cravos e 6 heliotrópios. 4 folhas de gerânio e um punhado de pequenas pílulas de hortelã que caem com um barulho estranho no gabinete. Enquanto eu estava tocando piano com todas as pessoas da casa presentes, instantaneamente a média adormeceu, sentada na poltrona. Em alguns aportes de parecida índole, a média adormeceu, porém sempre viu que ela realizava uma involuntária contração muscular, como um movimento nervoso. Ela disse que nesses momentos percebe uma força estranha arrebatar todo o seu fluido. Sempre fica abatida e sentindo fraqueza, e ainda dor como hoje nas articulações, quando dou fluido a ela, recuperando-se um tanto. No dia 25 à tarde, quando sentamos à mesa para almoçar, a médium me disse que os espíritos pedem para eu ver o que tem em cima da cabeça dela. Olhe, não acho nada de extraordinário. Passando um instante, com a sombra de todos, vemos como ela ostenta ao lado direito do seu penteado uma magnífica flor que não conhecemos e parece que é vulgarmente chamada veludo da Andaluzia. Em poucos momentos, outra igual flor é colocada no lado direito. À noite, enquanto eu escrevi o que antecede às 10h30, na minha mesa de escritório, com a porta do gabinete contíguo aberta, volto os olhos e vejo a mesinha que serve para as nossas sessões, colocada diante da mesa do gabinete. Como momentos antes ela não estava lá e ninguém em minha presença. A trouxera da antessala, que é o seu lugar. Perguntei a todas as pessoas da casa, mas ninguém o tocara. Os espíritos me dizem que eles a transportaram. A médium volta a colocá-la no seu lugar, contra a minha vontade, pois imaginava que eles a trouxeram por algum motivo. Minutos depois, e continuando a escrever, sou chamado pelo menino R, que acabava de se deitar em sua caminha na alcova do gabinete, banhada pela débil claridade da lâmpada que está em cima da minha mesa. Encontro sobre a cama de sua mãe, que fica ao lado, em cima de uma folha de papel impressa, tomada de um pacote que está no meu escritório. Um magnífico aporte de flores. Consiste em 12 rosas lindíssimas, 12 soberbos cravos, 2 buquês de hortênsias brancas, um deles de 3 flores e o outro de 4, e as folhas de gerânio colocadas de forma inimitável e borrifadas com gota de água. Um menino de 9 anos de idade que possui faculdade de médio vidente. A família toda da média possui algum tipo de mediunidade. Disse que aquilo não entrou por lugar algum, mas ouviu um barulho ou roçado de vestido de seda, que a sombra colocou-se diante da cama de sua mãe, onde as flores apareceram, que achou que a sombra descia do alto e que desapareceu como se saísse pelo teto. Apesar de estarmos acostumados a ver diariamente esses notabilíssimos fenômenos, o nosso assombro não diminuiu, nem descresce a nossa gratidão aos bons espíritos que tão assinaladas e repetidas mostras de seu poder nos dão, fazendo-nos sempre exclamar: louvado seja Deus. Deram-nos
algumas instruções a respeito da admissão de novos assistentes às sessões que não levamos em conta e que nos ocasionaram algumas contrariedades. Em sessão permanente, sucedem-se tão frequentemente as manifestações de todo tipo que pode dizer-se que estamos em sessão permanente. Diariamente acontece notáveis aportes de flores em sessão e fora da sessão e também aportes de vasos com belíssimas plantas. Estes aportes multiplicaram-se no mês de maio, mês das flores. Este está muito justificado o título que demos à nossa média, médio das flores. Nesse gênero de fenômenos, nenhum outro médio pode superá-lo na Europa nem ainda na América, o país das mediunidades de efeitos físicos. Lecionados por esta experiência, restringimos a entrada de novos assistentes às sessões. Agora, com raras exceções, somente assistem Coulant, Migueles e Diegues, que aparecem também fora da sessão, fora de sessão para nos visitar e presenciar manifestações espontâneas, daquelas que, como em família, os espíritos nos oferecem. Dentre aqueles que costumamos comunicar, encontra-se o espírito de uma filha da médium, de nome Isidra, que é de bastante elevação. Notabilíssimo aporte. Em 14 de maio, faltando 15 minutos para meia-noite, com a médium M e eu no escritório, como respondendo a uma afirmação minha, ouve-se o barulho que costuma acompanhar um aporte. A médium agarra-se a mim como uma assustada e fica desvanecida por uns instantes. Demos a ela água para beber e quando voltou a si disse que ao mesmo tempo de ouvir o barulho, sentiu-se agarrarem-na pelos ombros como querendo arrastá-la para o gabinete. Indica-nos entrar na alcova, assim o fazemos e encontramos sua cama, que mede 2 metros por 1,5, repleta de flores artisticamente colocadas e borrifadas com água, que molhou por inteira a coxa de seda e misturado com as flores algumas pequenas pílulas, das quais muitas caíram no gabinete e no escritório. São tantas as flores que nem posso contá-las. Disseram-nos que era um obséquio do espírito de Isidra no começo do dia do seu santo São Isidro. No dia 15 desde bem cedinho, houve várias manifestações. Almoçou conosco M e Coulat às 3 horas da tarde, quando ele estava no escritório com M e com a média. Tiveram um aporte sobre a mesinha do gabinete, aparecendo em cima de uma folha de papel de seda de um abacaxi com calda e 4 bombocados cônicos. Sobre a mesma mesinha, 2 rosas cuidadosamente colocadas no piano, rosas em profusão, uma flor muito rara e muito bonita em um candeeiro, e no outro um buquezinho com 11 magníficos botõezinhos de rosa. Pelo chão do gabinete, muitas rosas, 3 no escritório, 2 pílulas pequeninas ao pé da mesa de M e 4 rosas e outras 2 pílulas ao pé da minha mesa. Muitas pílulas também espalhadas pelo gabinete e o escritório, e neste 4 frases. À noite, segundo aporte, em um campo aberto. O primeiro teve lugar há poucos dias antes, mas eu não o presenciei. Saímos após o almoço, todas as pessoas da casa, para dar uma volta. Quando estávamos num passeio de La Castelhana, pouco acima dos hotéis de Indo, e quando a médium falou que a noite tão agradável e a lua convidavam para um aporte, caem sobre nós 6 cravos brancos e 6 vermelhos, 6 galhos de resenda e várias pílulas que batem no meu chapéu. Nós os recolhemos, iluminando o local. Nesse dia e no seguinte, 16, podemos dizer com mais precisão que nunca que estávamos em sessão permanente de aportes. Parece que os espíritos querem nos obsequiar por causa das festas de São Isidro e festejar o restabelecimento da médium. Seu melhor estado de saúde e sua maior tranquilidade de ânimo reflete-se bastante na quantidade e intensidade das manifestações. Obtivemos flores por centenas, doces com profusão, e mesmo o aporte de um melromo, que às 3 horas da tarde de hoje, 16, foi nos colocado em uma gaiola vazia que estava na sacada do gabinete, enquanto a médium M e eu permanecemos no escritório. O fato aconteceu com todas as garantias necessárias. A médium foi adormecida alguns minutos para esse aporte. Há poucos dias visita-nos Madame Smolinska, uma senhora polonesa,
que a médium curou de uma tremenda obsessão, que ao parecer fora tratada em vários centros espíritas do estrangeiro, porém sem sucesso. No dia 27, também obtemos repetidas manifestações, à tarde, sessão de 55 minutos no gabinete escuro, com a presença de M. Koulat, Diegues, Scarpizo, Migueles, Madame Smolinska e eu. Várias manifestações, comunicação por escrito, e aporte de 16 magníficos cravos e doces. À noite, aporte de doces e flores, entre elas 30 rosas. No dia 18, na volta da Romaria de São Isidro, às 13 horas, e estando todas as pessoas da casa, 9 em total no escritório, cai sobre nós, como do teto, uma chuva de muitos doces, dentre eles 9 grandes amêndoas banhadas. Mais tarde, lá pelas 5 horas, aporte de 12 cravos e doces, em presença dos senhores Koulat e Gil. Apesar de ter dado de presente muitíssimas flores daquelas que recebemos nos aportes, hoje temos em casa 76 rosas, todas elas belíssimas. 32 magníficos cravos e uma porção de flores de diferentes tipos em quantidades menores. Chuva de flores, doces e frutas da América, formação do Grupo Marieta. Nos meses de abril, maio e junho de 1878, repete-se os aportes diários de flores, geralmente à tarde, sempre às mesmas horas, lá pelas 5, a plena luz. Na sessão do dia 25 de junho, aporte de um abacaxi fresco da América, não estando ainda no tempo desta fruta, diz-nos que ela ainda está um pouco verde, também está queimada pelo fluido. Na parte de baixo, nesse mesmo dia grande, aporte de flores sobre uma cama. Notável aporte 30 de junho de 1878, às 5 horas da tarde, com a médium Manuel, Koulat, Diegues e eu no escritório. E o menino Ramon, de 8 anos, na alcova, deitado em sua caminha, pois está doente. Caíram sob as nossas vistas alguns docinhos e ao mesmo tempo na alcova, por cima das camas e no chão, um dos mais notáveis aportes de flores que se designaram a nos obsequiar os nossos espíritos protetores. Eis aqui o número de flores e plantas: 125 cravos, 47 gerânios, 36 dálias, 26 galhos de gerânio de pluma, 25 galhos de hortelã, 22 rosas, 18 heliotrópios, 12 galhos de erva cidreira, 11 galhos de artemisia, 11 galhos de esporinha, uma muda de manjericão com uma raiz muda de siriguela, total 335. Além disso, o aporte continha 5 amêndoas cristalizadas e muitos docinhos. Como sempre, a colocação era notável e significativa, pelo tipo de disposição das flores, principalmente aquelas que estavam na cama grande da médium. Na cama do menino apareceu toda coberta de flores e almofada, que está colocada aos pés. No chão, grande quantidade de galhos verdes. No dia 1º de junho, às 11 horas da noite, eu chamaria Isabel e Manuel ao escritório para ouvir a leitura da primeira miscelânea, que acabaram de corrigir, do número de junho, de O Critério Espírita, intitulada Grupo Espírita Marieta. Gostaram, e como eu dissesse que desejava saber a opinião dos espíritos, caiu no gabinete, no escritório, passando por cima das nossas cabeças um aporte de flores em sinal de aprovação e alguns docinhos. 105 cravos, 22 gerânios, 12 dálias, 7 mudas de manjericão com raiz, 13 galos de cidreira e 11 preciosíssimas rosas. Deste aporte foi tirada uma fotografia. Imenso aporte, manifestações luminosas. Após assistir inúmeras sessões e me acompanhar nas minhas investigações, tinha entrado para formar parte do Grupo Marieta os meus amigos e senhor Eugênio Koulat, da Sociedade Espírita Espanhola, e o senhor Joaquim Diegues, o primeiro médico e mecânico e relojoeiro, e o segundo também mecânico, capitão da cavalaria, encarregado do gabinete de foto, lítio, zincografia do depósito da guerra e depois diretor de um grupo espírita. Em 3 de julho, tive de sair de Madrid. Na minha ausência, continuaram em casa os notáveis fenômenos e o grupo, composto pela família da médium e esses dois indicados membros,
celebrou algumas sessões, entre as quais merecem ser citadas as do dia 7 do referido mês, em que houve um notabilíssimo aporte, composto de uma coroa perfeitamente tecida com 11 dálias brancas, 10 rosas vermelhas e 10 galhos de camélia, planta italiana. Além disso, 4 galhos de abricó com 34 dessas frutas, um galho com uma romã, um galho de gradiela com 14 flores, 4 plantas de manjericão, 20 dálias brancas, 20 vermelhas, 20 gerânios duplos, 18 goivos duplos, 36 galhos de heliotrópio, 32 rosas, 26 galhos de cidreira, 12 de sândalo, 6 gerânios brancos, 1 galho de camélia, 1 de fiere, planta napolitana, 6 galhos de gerânio pluma, um vasinho pequeno com a chamada planta terrestre, e um grande abacaxi da América com o seu correspondente fruto. Dentro dele um galho de camélia, outro de efere e uma magnólia, total 232 flores e plantas. No dia 14 de junho, aporte de 2 vasos com loendros de flor vermelha, e mais 2 de ambas as flores. Os invisíveis podam as folhas baixas do abacaxi, aportando no dia 25 do mês anterior. Dia 15, aporte de 58 flores, entre elas uma agucena napolitana amarela. Dia 26, aporte de 90 flores, retornando à madrinha em 21 de julho. Dia 25, para festejar o aniversário de uma menina da Médio, hoje desencarnada, espírito familiar que se comunica frequentemente. E para festejar também o meu retorno, os protetores oferecem-nos obsequiar. Polat e Diegues passam o dia todos entre nós. Imenso aporte. Quando fomos almoçar, nada havia de estranho no gabinete e no escritório. Quando o almoço terminou, a médium sentiu-se impressionada. Saiu da sala de jantar com a taça de canja para dar à menina ver que estava doente deitada, e adormeceu sonambulicamente na cadeira da cabeceira da cama, com a taça de canja na mão. Tirei a taça da sua mão e nós 4 ficamos ao seu redor, M, C, D e eu. Um sorriso aflorou aos seus lábios e deixou outras várias expressões. Quanta água vai perder-se? Não salvou-se Nápoles, Granada, que belas flores, etc. Tudo isso como seguindo com ansiedade as evoluções do aporte que estavam acontecendo. Acordada a média, entramos no escritório onde nos aguardava indescritível surpresa. O aporte mais notável de todos aqueles que até agora tivemos. 3 metros de superfície do chão estavam cobertos de plantas, flores e doces artisticamente colocados. O quadro a óleo de Marieta, que está dependurado no escritório, fora colocado direto, encostando no pé da mesinha do gabinete. Olhando para o escritório, na frente estava um vaso com um abacaxi próximo a amadurecer. Encostado no vaso, o quadrinho, fotografia do aporte do dia 7, quadro que antes estava colocado junto ao retrato de Marieta. Mais adiante, flores. Depois, uma mantegueira que trouxeram da sala de jantar com um abacaxi em calda. Mais flores e plantas. Uma estrela formada com 9 bombocados cônicos e 212 pílulas em primeiro termo. E já no escritório, mais flores e plantas de manjericão. Uma vez contadas, as flores foram 65 rosas, 56 cravos, 40 gerânios duplos, 40 dálias brancas, 26 dálias vermelhas, 33 galhos de heliotrópio, 29 mudas de manjericão, 16 galhos de erva cidreira, 12 nardos, 12 alfiere marinhos, total 319. A colocação era assombrosa. Pouco depois de sem que percebessem como apareceu um vaso junto à estante de livros que existe no escritório. Era uma planta com flor desconhecida para nós. A partir de 6 de junho começaram a produzir-se manifestações luminosas, que foram em progressão crescente, em sessões no escuro, apresentando-se sob diversas formas. Na sessão do dia 24 de junho houve-se pela primeira vez uma caixa de música executando a mandolinata. Essa música produziu-se primeiro no escritório de Diegues, ou seja, gabinete fotográfico do depósito da guerra, onde várias pessoas a ouviram,
sem nunca terem visto o instrumento que a produzia. Depois de ser ouvida em casa, nunca mais foi produzida lá. Pela primeira vez na mencionada sessão de 25 de junho, de 50 minutos no escuro, sentados no escritório, ao redor da mesinha, todos os 5 indivíduos do grupo, a médio, Salvador, Coulat, Diegues e eu, vemos levantar-se de trás da mesa do gabinete um vulto envolvido em gases. Esse vulto, que irradia luz clara, segura em sua mão a luz que vimos na sessão anterior e que chamamos de lanterna espiritual. Ficamos contemplando esse vulto por alguns minutos e depois ele desaparece. Antes vimos no gabinete por 2 vezes grande claridade, como os raios de uma luz elétrica. Também vimos claridade ao redor do relógio, ao pé do qual estávamos sentados. Celebramos em casa de Diegues algumas sessões e ali também ocorrem notáveis manifestações, principalmente pelo motivo do desencarne de sua filha de 3 anos de idade. Nessas sessões, naquela que continuamos celebrando em julho e agosto, toma parte o médio A.R., com quem são obtidas muito boas comprovações. Forma fluídica e comunicação por escrita direta. A ata da sessão do dia 4 de agosto de 1878, 45 minutos. Reunidos como toda parte, os 5 membros do grupo, pouco antes das 4 horas, os espíritos nos avisaram para estarmos prontos para a sessão. Fechamos a chave a porta da sala, que é o meu escritório, onde celebramos as sessões. Lacramos e fechamos a porta de saída do gabinete contíguo a essa sala. E prévio um minucioso exame e uma escrupulosa revista do quarto, porque assim nos é ordenado. Ficamos no escuro, depois de sentarmos ao redor da mesinha, formando corrente com a médio. Esta caiu no sono sonambúlico, provocado pelos invisíveis, transe, como os ingleses dizem. Pouco depois da evocação, o espírito diretor do grupo nos dá, pela boca da média, oportunas instruções saudáveis, conselhos morais, anunciando-nos também que esta sessão comparece um extraordinário número de espíritos que ajudam com seus fluidos. Ouvem-se notas longínquas, como de uma caixa de música. Em casa, não existe nenhuma casa de música, que vai se aproximando até ressoar no ar bem pertinho de nós. Aparece ao fundo do gabinete uma leve claridade que vai se condensando aos poucos, até formar um disco avermelhado de cerca de 10 centímetros de diâmetro, que projeta luz branca no gabinete inteiro. Disco que um vulto fluídico de contornos vagos, revestido de gases brancas, segura em sua mão. O vulto some, ocultando dentro de si a luz que se extingue instantaneamente para reaparecer logo depois. Então, o ser fluídico, cuja estatura excede a humana, avança deslizando pelo chão, sem que a mesa à sua frente possa lhe oferecer resistência alguma, chegando ao dítel da porta do quarto onde nós estávamos. Leva a luz para o alto, que fica oculta, junto com o vulto, atrás de uma gaze que aparece a modo de cortina. Depois extingue-se a luz e a aparição, que duraram uns 2 minutos. O espírito diretor continua se comunicando conosco. Vários doces e um punhado de pílulas caem por cima da mesinha, sempre respondendo a alguma afirmação daquilo que eles falavam pela boca da média, ou daquilo que nós falávamos. Borrifam as nossas mãos com um líquido de delicioso aroma. Ouvimos pancadas também afirmando em diversos pontos, algumas delas tão fortes que causam comoção em nós. Então os bons espíritos dão as batidas de jeito muito mais suave, para provar que são eles que produzem essas pancadas. Os seres invisíveis agitam-se ao nosso lado. Imaginamos que estão preparando algum aporte, corroborando a nossa suposição. Várias flores começam a cair por cima de nós. A música toca de novo. Ao lado de uma das mesas do escritório, vemos durante um bom pedaço de tempo um objeto como uma nuvem esbranquiçada. O quarto é iluminado por várias vezes, com uma claridade que algumas pessoas acham mais intensa do que outras.
As pancadas repetem-se, não somente dentro do cômodo, como também fora dele. Anunciam-nos que vamos receber uma comunicação por escrita, direta, que encontraremos em cima da mesa, que está no centro do escritório. O papel e o lápis foram trazidos pelos espíritos, depois da escrita a comunicação. Eles jogam um lápis em cima da mesa, anunciando esse fato de antemão. São materializadas, mãos materializadas tocam nas pernas de todos nós simultaneamente. Quando a sessão termina, vemos o chão coberto de flores artísticas e graciosamente colocadas. Recolhemos 36 galhos de heliotrópio, 10 galhos de erva cidreira, 6 galhos de nardo, 5 plantas de manjericão, 40 cravos, 14 magníficas dálias, 9 brancas e 5 vermelhas, 30 gerânios duplos, 5 rosa, total 146. Um porta-fósforo de porcelana e outro objeto para limpeza de canetas, que no começo da sessão estava em cima das mesas do escritório, são transportados para outro quarto e encontramos esse objeto sobre uma cômoda. Em cima da mesa, conforme anunciado, encontramos uma pequena folha de papel com a seguinte comunicação escrita a lápis: ao grupo Marieta, seu espírito diretor. Em nome de Deus, terrível demais tem sido a cruzada formada contra nós, sem que para destruí-la servissem as mais evidentes provas. Porém, a verdade, como pérola desprendida da coroa de Deus, ergue-se um dia potente e majestosa, atropelando a paixão indigna que ousadamente pretendesse arrancar-lhe o refulgente brilho. A dor sem medida que os espíritos levianos nos fizeram sofrer há de ter seu prêmio na escala da real evolução. Contra as armas da deslealdade e da inveja, tendes mostrado o pendão da fé, e com uma rocha de granito vós tendes desafiado a bravura das ondas assoberbadas. Perdoai aqueles que vos têm conduzido pelo áspero caminho de um calvário, sem pretender jamais marcar em seu rosto o estigma da abominação, que, sendo eles tão infortunados como nós, felizes, logo terão de regar com lágrimas as portas da morada, onde, por se ter sofrido resignado os embates de uma doce medida, desfruta-se a doce, bela e tenra resistência que o Supremo Fazedor guarda para aqueles que souberam depurar-se no caminho da virtude, no cadinho da virtude. Impotentes ereis-vos para triunfar de tão encarniçados inimigos, mas é chegada a hora em que o meu espírito tem demonstrado em Córdoba que nem se encontra perturbado, como se tem pretendido fazer acreditar, nem sabe abandonar os mártires da fé. Se o vento soprar mais forte, não tem mais que protegerá o seu predileto grupo, aquele que vos abençoa em nome de Deus, Marieta. Essa comunicação de caráter severo, porém injusto e ao mesmo tempo de consolação e alento, vem com a notabilíssima sessão onde foi dada. Nos momentos mais críticos que temos atravessado e quando já estávamos acreditando que as nossas forças iam fraquejar, na indigna cruzada contra nós levantada. Tendo-se combinado a publicação da ata desta sessão, foi assinada em Madrid pelos componentes do grupo em 4 de agosto de 1878. O presidente, Visconde de Torres Solanote e Coulat, Joaquim Diegues, M. de Salvador Madre. Essa sessão é a primeira de uma série onde começa o trabalho de materialização. Sessão de 11 de agosto, 50 minutos. Novas manifestações luminosas, transporte de objetos, comunicação por escrita direta, aporte de mais de 70 flores. Dia 13, 45 minutos. Música, aroma, rajadas luminosas, transporte de objetos, apresenta-se o vulto materializado ou forma fluídica. Pela primeira vez, a escrita direta à tinta, trazendo para isso o papel, tinteiro e pena que a média guardava na sua cômoda. Dia 15, Diegues não assiste.
por estar adoentado, manifestações costumeiras, aparição de um vulto que se esvai logo, sem dúvida por causa do delicado estado de saúde da médium, aporte de 100 flores. Na mão de cada um de nós é colocada uma belíssima dália e deixam uma em cima da mesa para o Diegues. Pílulas pequeninas, 5 doces grandes. Transporte de um quadro. Dia 16, 35 minutos. Música, aromas, pancadas respondendo, doces, mãos materializadas, rajadas luminosas e aporte de 234 flores. Muitas delas apareceram sobre uma bandeja transportada da sala de jantar, tendo os invisíveis de tirar de cima da mesa que está do nosso lado, que eu toco com o cotovelo, uma grande quantidade de objetos, para poder colocar essa bandeja sobre ela. Dia 18, 45 minutos. Com a assistência dos 5 indivíduos do grupo e a esposa de Diegues. Notável sessão com que fomos obsequiados pelos invisíveis, porque era o dia de São Joaquim, santo do nome de Diegues. Como sempre, as portas são fechadas e lacradas, e o cômodo revistado. Diversas manifestações, aporte de doce de 277 flores, 100 cravos, 50 rosas, 30 dálias, 30 gerânios duplos, 6 nardos, 10 galhos de heliotrópio, 15 cidreiras, 6 manjericão, 10 jasmim e 20 celeste. Fora de sessão acontece frequentemente diversas manifestações. A médio das flores, Visconde de Torres Solonote, investigações no terreno dos fenômenos do espiritismo, pelo Grupo Espírita Marieta.